Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me assistindo. O conteúdo de hoje será semelhanças, beleza? Então vamos lá, galera. Semelhança de polígonos. Quando nós vamos ter dois polígonos semelhantes. Primeiro eu já quero deixar bem claro que tem uma diferença entre dois polígonos semelhantes e dois polígonos congruentes. Por quê? Dois polígonos congruentes, eles têm ângulos iguais, ângulos congruentes, né? E tem lados de mesma medida também. Os lados também são congruentes. E na semelhança, ele não necessariamente tem que ter os lados com a mesma medida. Os ângulos sim, mas os lados não. Então, vamos lá. Vocês vão entender. Semelhança de polígonos. Dois polígonos são semelhantes quando possuem ângulos internos congruentes. Show! Os ângulos internos tem que ter a mesma medida. Ângulos internos congruentes. E lados correspondentes proporcionais. Então, os lados correspondentes tem que ter a mesma proporção, tem que ter a mesma razão. Beleza? Então, vamos entender. Os lados... Aqui eu tenho dois polígonos, né? Pode ser, né? Como é a semelhança de polígonos, pode ser qualquer polígono. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono e assim vai. Para dar o exemplo, eu escolhi aqui o quadrilátero. Que quadrilátero é esse? Que tem um lado maior do que o outro. É o retângulo. Show? Então, ó, escolhi aqui dois retângulos, aonde esses dois retângulos têm ângulos de mesma medida. Todos são de 90 graus, né, por ser retângulo. E ele tem, ó, aqui mede 4, consequentemente, por ser um retângulo, aqui também mede 4. Se aqui mede 5, consequentemente, aqui em cima também vai medir 5, né? Porque os lados são paralelos. Se aqui mede 8, aqui também vai medir 8. Se aqui mede 10, aqui também mede 10. Então vamos ver se esses dois quadriláteros, esses dois retângulos, eles possuem a mesma razão, se os lados correspondentes são proporcionais. Então, ó, vou colocar aqui. Qual é o lado correspondente ao lado DA? O lado correspondente ao DA é o D' a linha, né? Então, ó, 8, eu vou ter que fazer a razão de 8 para 4. 8 para 4. E essa razão, galera, tem que ser igual a dos outros dois lados, né? Quem é o correspondente a DC? É o D', C'. Então, como eu coloquei 8 sobre 4, eu vou colocar agora 10 sobre 5. Galera, se essa razão for a mesma, então eu posso dizer que os lados correspondentes estão na mesma proporção. Vamos entender? Quanto que é 8 dividido para 4? 2. Quanto que é 10 dividido para 5? 2. Pronto. Esses dois polígonos são semelhantes. Por quê? Todos os ângulos são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Eles estão na mesma razão. Beleza? Então, galera, ó, a divisão entre os lados correspondentes tem que ser a mesma para que os lados correspondentes sejam proporcionais. E isso, galera, vai dar um resultado K dessa razão. K é a minha constante de proporcionalidade, beleza? É a razão, né? E é chamada de constante de proporcionalidade. No caso, a constante de proporcionalidade dessa situação aqui vale quanto? 2, beleza? Então, K é 2. Esse polígono é metade desse. Esse polígono é o dobro desse. Beleza? Então, galera, essa é a teoria da semelhança de polígonos, né? E nós vamos às notas. Nós temos 3 notas aqui, 3 observações mais importantes sobre esse conteúdo. A primeira, ela já é mais ou menos essa nossa primeira apresentação aqui sobre a teoria. Vamos ver. Ó, duas linhas correspondentes estão entre si na mesma razão de semelhança. Então, ó, duas linhas correspondentes, né, de dois polígonos semelhantes, elas vão ter que estar na mesma razão de semelhança. Ou seja, se eu pegar AB, que é o correspondente, a linha B'. Essa razão tem que estar na mesma razão de BC sobre, quem é o correspondente, B', C'.
Se essa razão for igual a essa razão, eu achei a minha constante de proporcionalidade. Beleza? Então, basicamente, essa primeira nota ela é a teoria da semelhança de polígonos. Vamos às outras duas aqui, galera? Vamos lá. Segunda nota. Os perímetros de dois polígonos semelhantes estão entre si na mesma razão de semelhança. Perímetro, ele é a soma de todos os lados de um polígono, beleza? Então, ó, eles vão estar, o perímetro de um polígono para o outro, quando eles são semelhantes, eles vão estar na mesma razão de semelhança. Olha quem apareceu aqui de novo, né? K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, se eu dividir o perímetro de um polígono pelo perímetro de outro polígono semelhante, eu vou chegar de novo na minha constante de proporcionalidade. Então, vamos fazer no mesmo exemplo ali, ó, vamos colocar a linha sobre, segmento AB sobre a linha B'. Quanto que é AB ali? Lembra? Se aqui é 10, aqui também é 10, por ser um retângulo, ok? Então, ó, 10 sobre a linha B'. Se aqui é 5, aqui é 5. Show de bola. Vai ser igual ao perímetro. Aqui eu já posso colocar até o resultado, né? 10 dividido para 5 vai dar 2. Já chegamos nessa linha de raciocínio. Agora, ó, a soma dos perímetros. Vamos ver. Vou colocar um aqui. Quanto que é 2P, galera? Representa o perímetro, né? É o símbolo do perímetro. Então vamos ver o perímetro do primeiro retângulo. Se aqui é 10, aqui é 10. 10 mais 10, 20. Se aqui é 8, aqui é 8. 8 mais 8, 16. Então 20. Mais 16, 36. O perímetro do primeiro retângulo. 36, beleza. E do segundo? Se aqui é 5, aqui é 5. 10. Se aqui é 4, aqui é 4. 8. 10 mais 8, 18. Beleza. 36 dividido para 18 vai dar quanto, galera? Vai dar o valor de K que eu tinha encontrado, né? Então, a razão entre os perímetros vai ser igual a constante de proporcionalidade desses dois polígonos, beleza? Lembrando, galera, que aqui poderia ser qualquer polígono, poderia ser um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, heptágono e assim vai, né? Eu estou usando como exemplo o retângulo, beleza? Para finalizar, galera, nossa terceira nota aqui. A razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes é igual ao quadrado da razão entre duas linhas correspondentes. Um pouquinho mais argumentativo aqui, né, para a gente poder entender. Vamos ver então. A razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes é igual ao quadrado da razão. Então, se eu dividir as áreas, ela vai ser igual ao quadrado da razão, aqui a constante de proporcionalidade, vai ser igual à razão entre as áreas. Para quem tem dúvidas sobre áreas, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo a minha última aula de áreas, que já está aqui no canal, beleza? Mas como é que a gente acha uma área? Vamos de novo usar como exemplo esse retângulo aqui. Como que a gente acha uma área? A área do retângulo, por exemplo, é base vezes altura. Então, ó, 10 vezes 8, 80. Então, vamos lá. A área aqui, ó. 10 vezes 8, 80. E do outro polígono? A área vai ser 5, que é a base, vezes 4, que é a altura. 5 vezes 4, 20. Beleza? Então, a área aqui, posso cortar o 0,8 dividido para 2, vai dar 4 unidades de área. Beleza? Deu 4, sendo que, ó, a razão entre as áreas, que deu 4, é igual ao quadrado da razão. É igual ao quadrado da razão. Então vai ser igual a K ao quadrado. Galera, quando esse 2 está como potência, ele passa para o outro sinal de igual como raiz. Então, K vai ser igual a raiz de 4. Beleza? Então, K
vai ser igual, raiz de 4 vale 2. Desculpa, galera. De novo, chegamos no resultado K igual a 2, que nós tínhamos chegado antes através da razão entre os perímetros. K igual a 2, que nós tínhamos chegado aqui também na razão entre os lados correspondentes proporcionais. Beleza? Vou apagar o quadro e vou voltar com a segunda parte. Vamos lá, galera, continuando. Então, agora nós vamos ver alguns teoremas sobre a semelhança de triângulos. Lembrando que acabamos de ver semelhança de polígonos. Triângulo, por ser um polígono, para eles dois triângulos serem semelhantes, vale a mesma regra. Eles têm que ter ângulos congruentes e os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Beleza? Então, vale a mesma regra para a semelhança de triângulos. Então, aqui tem alguns teoremas específicos sobre a semelhança de triângulos, beleza? Então, vamos lá, vamos aos teoremas. O primeiro, galera, toda paralela a um dos lados do triângulo determina outro triângulo semelhante ao primeiro. Galera, se eu pegar esse lado aqui, ó, e traçar uma paralela interna a esse triângulo, eu vou formar um outro triângulo aqui semelhante ao primeiro triângulo, ok? Se fosse uma paralela a esse lado aqui, também eu formaria um outro triângulo aqui semelhante ao triângulo grandão. Se fosse uma paralela a esse lado aqui, eu formaria um outro triângulo aqui semelhante ao triângulo grandão. Por que essa semelhança, galera? Bom, esse ângulo aqui, ó, vou marcar ele com uma linha, ele é triângulo tanto do triângulo ABC quanto desse triângulo AMN aqui, não é? Beleza? Eu não estou falando que essa reta é paralela a essa. Então, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu sei que esses dois ângulos aqui, ó, são correspondentes. Então, o mesmo ângulo formado nessa transversal, nas duas paralelas, vão ser congruentes. Então, ó, se aqui é o ângulo duas linhas, aqui vai ter o mesmo ângulo duas linhas. E aqui, a mesma coisa, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses dois ângulos são correspondentes. Então, ó, se eu tenho um ângulo risco aqui, eu também tenho um ângulo risco aqui. Então, ó, vamos olhar para o triângulo grandão. Ele tem linha, duas linhas e risco. Vamos olhar para o triângulo pequeno agora. Linha, duas linhas e risco. Dois triângulos com ângulos congruentes. Então, congruência eu já sei que ele tem. E os lados, galera, eles vão ser cortados de forma proporcional, né? Então, esse lado vão formar segmentos proporcionais ao triângulo grandão. Então, beleza. Sempre que eu traçar uma paralela a um dos lados, na parte interna do triângulo, eu vou formar um triângulo semelhante ao triângulo grandão. Beleza? Então, ó, por B ser paralelo a MN, eu sei que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AMN. Beleza? Primeiro teorema. Show? Segundo teorema, galera. Vamos entender aqui. Em triângulos de mesma base, BC tem mesma base que EF. Então eu estou deixando bem claro que essa base é igual a essa, beleza? Mesma base, mesma altura, a distância daqui, ó, até a base é a mesma altura H, beleza? Então, ó, em triângulos de mesma base, mesma altura, retas paralelas às bases, distando igualmente delas. Então, ó, uma reta paralela à base, distando igualmente elas. Quer dizer, MN tem uma distância para BC, que é a mesma distância de PQ até F. Então, ó, paralela à base, eu tenho uma reta aqui, ó, que vai deixar MN a mesma distância de PQ tem a distância de EF. MN tem a mesma distância de BC, assim como PQ tem a mesma distância de EF. Essa distância aqui chamada de D2, beleza? E temos também essa distância aqui, ó, D1. Se eu somar D1 mais D2, eu tenho a altura
dos dois triângulos, que eles têm a mesma altura, beleza? Determinam nos triângulos segmentos iguais. Então vamos provar que essa reta paralela, distando a mesma distância, vão determinar vão determinar triângulos segmentos iguais. MN vai ser igual a PQ. Pessoal, na mesma razão de proporção que os lados, né? Na mesma razão que os lados eles são proporcionais, a altura ela também vai ser proporcional. Como assim? Eu não sei. Desculpa. Aqui eu não tenho um triângulo traçando uma paralela MN. Então, ó, esse triângulo grandão é semelhante a esse triângulo pequeno, beleza? Então vamos estabelecer aqui, ó, eu sei que esse lado, o correspondente no triângulo grandão é quem? BC, porque os dois estão opostos ao ângulo A. Então, ó, eu sei que MN sobre BC, ok? Vai estar na mesma razão da altura. Desculpa. A razão de MN vai estar para BC, assim como a altura D1 vai estar para a altura H. Lembrando, MN faz parte de qual triângulo? Desse pequeno. Então, ó, eu estou falando de uma informação do triângulo pequeno está para uma informação do triângulo grande, BC. Então, ó, o triângulo pequeno está para o grande, MN está para BC, beleza? Assim como aqui vai ter que ser na mesma razão. O numerador tem que ser do triângulo pequeno, o denominador tem que ser uma informação do triângulo grande. Então, se eu quero falar em cima a altura do triângulo pequeno, quanto que mede a altura do triângulo pequeno? D1. Se eu quero falar aqui no denominador a altura do triângulo grande, quanto que mede a altura do triângulo grande? H. Beleza? Então, a razão entre a altura vai ser correspondente, né, à razão entre os segmentos correspondentes MN e BC. Beleza? Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz nesse triângulo aqui, com os dois triângulos semelhantes, eu posso fazer nessa figura também. Então vamos ver. PQ, né? PQ está para EF. Beleza. Assim como, ó, informação do triângulo pequeno sobre informação do triângulo grande. Então, informação do triângulo pequeno sobre informação do triângulo grande. Se eu for colocar na mesma razão da altura, em cima tem que ficar a informação do triângulo pequeno. Então, qual é a altura de PQ? D1. D1 sobre informação do triângulo grande, H. Show de bola. Deixa eu ajeitar aqui para ficar certinho. Galera, D1 sobre H vai ser igual a MN sobre BC, mas D1 sobre H também é igual a PQ sobre AF. Então, ó, eu posso dizer que MN sobre BC é igual a PQ sobre EF. Galera, se 1 sobre H é igual a isso e 1 sobre H é igual a isso, eu posso dizer que isso é igual a isso. Então isso é igual a isso. Beleza? Eu não falei antes que BC tem a mesma medida que F. Se BC é igual a F, consequentemente, MN
tem a mesma medida que PQ. Então eu provei para vocês que essa medida MN é exatamente igual à medida PQ. Beleza? Mais um teorema sendo provado aí, beleza, galera? E vamos ao último. Vamos lá, galera. Último teorema aqui. Em qualquer trapézio, então, trapézio, dois lados paralelos e dois lados não paralelos. O ponto de interseção das diagonais, o ponto onde as duas diagonais se cruzam aqui, ó, que eu chamei de I, é o ponto médio do segmento paralelo às bases que passa por ele. Então, ó, se eu traçar uma paralela à base que passa no ponto de interseção, ele vai ser exatamente o ponto médio. Então, essa medida aqui, desculpa, essa medida aqui vai ter a mesma medida do que esse aqui. Vamos provar? Galera, mesma coisa, ó, tenho aqui, se eu olhar essa figura aqui, ó, eu tenho um triângulo aqui, não tem? E esse triângulo tem uma paralela à base, não tem? Então, ó, mesma coisa, triângulo pequeno, triângulo grandão. Ó, RI está para PQ. Então, RI está para PQ. Informação do triângulo pequeno sobre informação do triângulo grande. Então, se eu for colocar entre a razão igual a razão entre as alturas, então primeiro eu tenho que colocar a informação do triângulo pequeno, D1, sobre informação do triângulo grande, H. Beleza? Mesma coisa, galera, eu posso fazer aqui, ó. Vamos ver se vocês vão enxergar outro triângulo aqui, ó. Olha o triângulo aqui, ó. MPQ. Triângulo MPQ aqui, ó. Beleza? E, ó, essa reta é paralela a essa, não é? Então, esse triângulo aqui é semelhante, o triângulo MIS é semelhante ao triângulo MPQ. Beleza? Posso fazer a mesma coisa, ó. IS está para PQ. IS está para PQ, assim como a informação do triângulo pequeno sobre informação do triângulo grande. Fazendo a razão entre as alturas, informação, qual é a altura do pequeno? D1 sobre informação do triângulo grande. Aqui, ó, qual a altura do triângulo grande? H. Mesma coisa, ó, galera. D1 sobre H é igual a isso, D1 sobre H é igual a isso. Então, eu posso dizer que isso é igual a isso. RI sobre PQ é igual a IS sobre PQ. PQ é igual a PQ, então RI é exatamente igual a SI. Então eu provei para vocês também que as diagonais cruzam uma paralela às bases exatamente no ponto médio. Beleza, pessoal? Vou apagar o quadro para voltar com as nossas próximas notas. Continuando, galera. Ainda falando da semelhança de triângulos, nós vamos falar de mais uma situação que vamos ver dois triângulos semelhantes, sendo que agora nós vamos falar, ó, das retas antiparalelas. Vamos entender, galera. Duas retas AB e CD que se apoiam aos lados de um ângulo XOY, olha o ângulo aqui, ó, XOY, então é esse ângulo aqui, então duas retas AB e CD que se apoiam sobre o ângulo XOY são chamadas antiparalelas quando a reta AB faz com OX o mesmo ângulo que CD faz
com OY. Então, galera, quando duas retas não paralelas formarem com o mesmo ângulo, ó, quando OX formar aqui ó, o ângulo alfa com AB e OY formar com CD o mesmo ângulo aqui, ó, alfa também, então, galera, quando isso acontecer, eu vou ter retas antiparalelas, né? E eu também vou entender que o triângulo AB, desculpa, tá C aqui, né? Mas é ABO. O triângulo ABO vai ser semelhante ao triângulo DOC. Então, eu tenho dois triângulos semelhantes. Beleza? Recapitulando, para entender e ficar claro. Duas retas AB e CD, AB e CD. Show? Que se apoiam sobre os lados de um ângulo, ó o ângulo aqui, ó, que se apoiam sobre os lados, no caso o lado AX e lado OY, que se apoiam sobre os lados de um ângulo, são chamadas antiparalelas. Quando a reta AB forma com OX, então ó, quando a reta AB forma com OX, formou esse ângulo. O mesmo ângulo que CD forma com AY, quer dizer, aqui formou o mesmo ângulo que aqui. Então, quando isso acontecer, esse triângulo pequeno vai ser semelhante a esse triângulo grandão. Beleza? Foi? Show de bola. Galera, e ainda finalizando o conteúdo de semelhança de triângulos, agora para nós terminarmos todo o conteúdo de semelhança, vamos falar sobre duas notas que nós temos dentro de semelhança de triângulo. Não está dentro de semelhança de polígono, está dentro de semelhança de triângulos. Beleza? Então vamos às nossas duas notas. As notas são informações importantes que ajudam a gente a compreender uma questão mais complexa e assim vai. Beleza, galera? Então vamos lá. Primeira nota. O segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado. Então, ó, se aqui, ó, nesse lado aqui, M é ponto médio, divide o segmento ao meio. E, ó, N divide esse outro lado aqui também no ponto médio, divide ao meio. Então, galera, MN vai ser paralelo ao terceiro lado. Então, MN vai ser paralelo ao terceiro lado. Quando isso acontece, eu tenho dois triângulos semelhantes. Esse triângulo menor é semelhante ao triângulo grandão, como nós já estudamos anteriormente. E, galera, vai valer a metade vai valer metade dessa base. Então, se aqui eu tenho uma base Bzão, eu sei que aqui, galera, é Bzão sobre 2. Show? Então é isso, galera. Essa primeira nota, se MN são pontos médios dos lados, e a reta formada é paralela à base. Consequentemente, se aqui a minha base é Bzão, essa minha base aqui vai ser B sobre 2. Quer dizer, essa base é metade da base maior e essa base é o dobro da base menor. Beleza? Primeira nota. Finalizando agora, galera, todo o conteúdo de semelhança. Vamos ver essa última nota aqui de semelhança de triângulos. Vamos lá. O segmento que une os pontos médios de dois lados não paralelos de um trapézio é igual à semissoma das bases. Bom, para quem já estudou o trapézio ele é formado por dois lados paralelos. Um lado, esse lado Bzão e Bzinho, né? São os dois lados paralelos. E dois lados não paralelos. Os lados paralelos, galera, são considerados as bases, a base maior e a base menor. Beleza? Ele está me dizendo que o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos. Então, essa medida aqui é igual a essa medida aqui, porque M está exatamente dividindo ao meio. E aqui do outro lado acontece a mesma coisa. Essa medida aqui é exatamente igual a essa medida aqui, porque N está dividindo ao meio, é ponto médio. O que isso quer dizer, galera? Que eu formei aqui, ó, uma base média. Para quem já estudou trapézio, sabe como é que acha a base média do trapézio. Vamos chegar lá? Galera, na mesma linha de raciocínio daqui, ó. Ó, vamos enxergar esse triângulo aqui pequeno aqui, ó. Olha o triângulo aqui. RQP.
Galera, não divide ao meio o segmento? Esse lado aqui e divide aqui também ao meio, a diagonal? Então, galera, esse lado aqui é paralelo a esse. Se aqui é Bzinho, esse segmento aqui, galera, vai ser Bzinho sobre 2. Aqui é a mesma coisa, galera, não tem um triângulo aqui? Aqui não é, não é o ponto médio de um lado do triângulo? Não divide a diagonal aqui ao meio também? Então, galera, se divide ao meio aqui e aqui, consequentemente, TN é paralelo a RS. Ou seja, se aqui é Bzão, aqui é Bzão sobre 2. Ou seja, o segmento MN, ele vai ser a soma de B sobre 2, de Bzinho sobre 2, mais Bzão sobre 2. Para quem já estudou trapézio, sabe que a média do trapézio, a base média do trapézio, é Bzão mais Bzinho dividido por 2. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até o final. Finalizamos o conteúdo de semelhanças. Vimos semelhança dos polígonos, as notas de semelhança dos polígonos, semelhança de triângulos, os teoremas de semelhança de triângulos e as notas de semelhança dos triângulos. Beleza?